Amém, amém. Como é que está o nível da sua alegria de 0 a 10? Eu ouvi um 2 aí? Não ouvi não. Mas eu também não ouvi um uníssono 10. 10. Amém, amém, amém. Viver pela fé significa isso, independente das circunstâncias estarem como nós gostaríamos que estivessem ou não, mas o importante é que o Senhor está no controle de todas as coisas. É viver assim, é viver em cima da ideia ou através da ideia de que o Senhor está soberanamente cuidando das nossas vidas. Esse barco, esse transatlântico, que somos nós como pessoas, nós como famílias, nós como sociedade, nós como mundo, estamos sendo dirigidos por Deus. Deus não está longe, aquela ideia do Deus transcendente, do Deus que não está nem aí com a criação, daquele Deus relojoeiro que deu corda como se ele tivesse dado corda num relógio e se afastado. Não, Deus, o nosso Deus, ele é um Deus transcendente, sim, no sentido dele estar longe em termos de santidade, mas presente através da unidade da igreja de Jesus, porque Jesus está no nosso meio. Nosso Deus é um Deus pessoal, Ele não nos abandonou, Ele está conosco, Ele não está pesaroso, ai que pena, que está acontecendo isso com a irmã Isabel, eu não gostaria que tivesse acontecendo isso com ela. Não, Ele está no controle da sua vida, Isabel, Ele está no controle da sua vida, Maria, Ele está no controle da sua vida, Delma, Ele está no controle da sua vida, Reinaldo, está no controle da vida de cada um de nós. Isso é o que deve conduzir as nossas vidas. Augusto Cury, um psiquiatra, que aliás ele agora é um dos candidatos a presidente do Brasil, um psiquiatra cristão, uma das suas teses, a principal tese dele, fala sobre, entre outras coisas ali, mas gerenciamento do nosso pensamento. Ele diz que nós precisamos gerenciar os nossos pensamentos, nós não podemos ser escravos dos nossos pensamentos, nós não podemos estar sendo dirigidos pelos nossos pensamentos, mas nós precisamos gerenciar os nossos pensamentos. E a palavra de Deus, ela também diz isso, cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é conduzida pelos seus pensamentos. Então, não só Augusto Cury, um psiquiatra renomado, alguém que, através da sua tese, movimentou os técnicos, os psiquiatras do mundo todo, reconhecido essa tese, que tem esse elemento importante, precisamos gerenciar os nossos pensamentos. O que tem a ver isso com a questão da soberania de Deus e de nós estarmos agradecendo a Deus independente das coisas? Porque Deus é quem é soberano, Ele é quem conduz a nossa vida, então nós não podemos ser conduzidos pelas circunstâncias que estão ao nosso redor, não podemos. Senão nós estaremos sendo escravos das circunstâncias. E o nosso Senhor é outro. O Senhor das nossas vidas é Cristo Jesus. Mas tudo isso é um desafio enorme para nós, é verdade. Assim como um desafio enorme é vivermos a verdadeira adoração. Até domingo que vem nós vamos falar sobre esse assunto. Nós temos estudado aí já uns 2 meses mais ou menos, sobre um único versículo da Bíblia, João 4:24, que diz que Deus é Espírito e importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. E nós temos desenvolvido uma série de elementos, de intersecções, contatos, pontos de contato com a Escritura Sagrada, que nos ligam a isto. Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com você exatamente sobre esses desafios. Desafios para se viver a verdadeira adoração, que é o que Deus exige de nós. Aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Esta é a verdadeira adoração.
E nós temos trabalhado aí vários elementos em relação a isso. Mas eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Jeremias, no capítulo 17, e nós vamos ler ali do versículo 7 ao versículo 8, que nos ajuda a entender e também pode ser uma plataforma bíblica para nos conduzir a esse equilíbrio. Nós vamos ver quais são esses elementos desse equilíbrio, tá bom? Nós vamos ver os elementos que fazem o prato parar, tendo aquela ideia do equilibrista de pratos, e aquilo que faz o prato girar. Então é esse equilíbrio que nós precisamos viver. E esse texto de Jeremias 17, versículos 7 e 8, ele diz: bendito aquele que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Algumas versões diz bem-aventurado. É aquele que confia no Senhor, independente de qualquer coisa, independente das circunstâncias, independente do sofrimento, independente se o tempo está claro ou está escuro, independente se o tempo está chuvoso como está hoje ou está céu de brigadeiro como alguns dias atrás. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca, atentem para isso, essa árvore verde, passa por momento de seca, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Gente, esse é um dos textos para a gente colocar na porta da geladeira. Aí eu vou aproveitar e dizer o seguinte: alguém pode dizer, pastor, haja geladeira, hein? Porque sempre nós estamos colocando algum texto para a gente colocar na geladeira. Eu sei que a sua geladeira já não dá para colocar mais nada. Atrás não adianta pôr, porque você não vai ver. Haja espelho, não é? Mas a palavra de Deus é assim mesmo, ela é rica demais da conta, e ela precisa nortear as nossas vidas, porque ela é lâmpada para os nossos pés, e luz para nos guiar, não é mesmo? Salmo 119, 105 fala isso, que a sua palavra é lâmpada para os nossos pés, e luz para nos guiar, e nós precisamos ser guiados cada vez mais, através dessa lâmpada, que é a palavra de Deus. Eu quero orar com você agora, com aquela ideia, queridos, de que palavras humanas não significam absolutamente nada, mas a palavra de Deus marca, e a ação do Espírito Santo em nós é que vai promover mudanças. Eu creio nisso. Vamos orar, feche os seus olhos. Obrigado, Senhor Deus, por podermos estar compartilhando da Tua palavra. Obrigado por este texto que nós lemos em Jeremias 17, versículo 7 e versículo 8, que mostra o quanto nós somos bem-aventurados, porque esperamos no Senhor. O Senhor é quem nos alimenta. Por isso, pedimos que a ação do Teu Espírito, que inspirou a Tua palavra, possa iluminar as nossas mentes e os nossos corações nesta manhã, quando estaremos refletindo um pouco sobre esses desafios para se viver a verdadeira adoração. Te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Esse texto, ele realmente toca em cada um desses elementos que nós vamos colocar aqui, porque esse é um dos nossos maiores desafios, de viver a verdadeira adoração, mantendo esse equilíbrio entre o que Deus exige e o que a nossa natureza exige. É muito difícil isso, manter esse equilíbrio entre aquilo que Deus exige e aquilo que a nossa natureza exige. É manter o equilíbrio entre professar a Cristo, como fazemos, crendo realmente que estamos salvos,
Isso é muito bom, mas negligenciando as demonstrações da adoração verdadeira. Percebe os dois elementos aí? Somos salvos, amém, graças a Deus, temos essa convicção na nossa vida, mas como é difícil manter o equilíbrio com o que nós demonstramos. Muitas vezes nós negligenciamos essas demonstrações, nós não demonstramos muitas vezes através das nossas ações, das nossas atitudes, essa verdadeira adoração. Gente, pense nisso que eu comentei agora, é verdade isso? Não é verdade que precisamos de equilibrar isso? Muitas vezes é muito forte essa convicção que temos, a ponto de nós nem trabalharmos muito nas nossas responsabilidades, naquilo em que Deus exige de nós. Deus nos deu esse bônus da salvação, e muitas vezes nós negligenciamos, através, por exemplo, da falta de temor, que foi um dos elementos que estudamos domingo passado, que vimos domingo passado. Nós negligenciamos isso através da falta de humildade, que vimos isso no domingo retrasado. Nós negligenciamos isso através de uma vida de comunhão mais apropriada com a sua igreja, de uma comunhão mais apropriada em termos de devocional com Deus, de uma vida de maior comunhão através do estudo da palavra. Veja quantos elementos existem aí que mostram o quanto nós negligenciamos a verdadeira adoração. Que bonito! Deus é espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia! Verdade, ok? Mas nós negligenciamos muitas vezes no nosso dia a dia, e que precisamos manter esse equilíbrio, e que são os grandes desafios. Então eu quero chamar a atenção dos irmãos, nós queremos que isso fique bem claro para nós, acerca desses desafios. Negligenciando a dependência da palavra de Deus, negligenciando os devocionais, negligenciando o compromisso com santidade, embebedando-se, algumas vezes. Embebedar não significa necessariamente cair de bêbado. Largando-se ou largando-nos aos vícios, sejam eles quais forem. É o vício da pornografia, é o vício das compras, é o vício da dependência do dinheiro. Se eu tenho dinheiro eu estou feliz, se eu não tenho dinheiro eu não estou feliz. É o vício dos relacionamentos, se eu estou com fulano ou fulana eu estou feliz, se eu não estou com fulano ou fulana eu não estou feliz. Se eu vejo sorriso nos lábios do meu irmão eu estou feliz, se eu vejo ele de bico eu não estou feliz. Percebe? São algumas coisas que demandam contra a verdadeira espiritualidade, e que precisa haver equilíbrio. Nós precisamos estar equilibrando esses pratos, assim como o equilibrista, quando percebe que um prato está caindo, ele vai lá e tenta equilibrar aquele prato, aí ele vê que o prato de lá está caindo, ele vai lá rapidamente e alimenta aquele prato, movimenta aquele prato. Isso é que nós precisamos fazer. A nossa função como crentes em Cristo Jesus na vida, é de um equilibrista mesmo. Nós precisamos ser artistas, para viver a vida cristã, verdade. Nós precisamos ser artistas, driblar a nós mesmos, vencer a nós mesmos, dizer não a nós mesmos. É um desafio isso, gente. Vida cristã não é oba-oba. Vida cristã não é ouvir e sentir. Desafios para manter esse equilíbrio. Pensamentos que desagradam ao Senhor, vivendo o ambiente de relacionamento conjugal deteriorado, xingamentos, gritarias. A palavra de Deus, Paulo escreve 13 cartas exortativas, todas elas têm cunho doutrinário, sim, tem, muito,
Mas o objetivo é exortação. Ele escreve para crentes, ele escreve para líderes. E existem exortações pesadas em relação a isso, mostrando que pratos estão caindo, e mostrando para nós que precisamos alimentar esses pratos, para que eles não caiam. Também, vivendo muito mais o amor com os mais próximos, e não necessariamente vivendo o amor àqueles que não estão tão próximos assim. Quando Jesus, ali em Lucas, no capítulo 6, versículo 32 a 36, ele fala: que mérito vocês terão se amarem aos que o amam? Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Uau! Muitas vezes nós nos esquecemos que não são só aqueles que estão próximos de nós que precisamos amar, nós precisamos amar aqueles que não estão tão próximos. E amar até aqueles que nos fazem mal. Como é difícil equilibrar esse prato, hein? Uau! Eu acho que na vida de cada um de nós, esse é um dos pratos que quase cai, quando não cai. O prato cai quando a gente chega lá e parte para as vias de fato, com esse que não está tão próximo e que fez algumas coisas para nós que não deveria ter feito. Mas quando a gente consegue manter com a gente, consegue se dominar, consegue até partir para o perdão, é o momento que nós estamos chegando lá e conseguimos manter o equilíbrio naquele prato. E ele continua dizendo: até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhe o bem e emprestem a eles, sem esperar recebendo nada de volta. Então a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Então, essa ideia de que quando nós vivemos muito mais o amor com os próximos, e não tanto amor àqueles que não estão tão próximos, nós estamos negligenciando a verdadeira adoração, nós estamos comprometendo, vamos dizer assim, essa verdadeira adoração. Ou se não, vivendo o equilíbrio entre a alegria da salvação e a tristeza pelo pecado. Quando nós não estamos tristes com o nosso pecado e alegres com a nossa salvação, esses pratos estão quase caindo, esse prato está quase caindo. Ou seja, manter o equilíbrio entre essa alegria da salvação e a convicção de que nós somos pecadores. Aquele que diz que não peca é mentiroso. Aquele que diz que está tudo bem entre ele e Deus é um mentiroso. Aquele que não olha para dentro de si, tem pena de si mesmo, não dó de si mesmo, tem pena de si mesmo por causa do seu pecado, ele está comprometendo o seu nível de adoração, está comprometendo a verdadeira adoração. Não está vivendo ou está sendo hipócrita em relação à verdadeira espiritualidade. É difícil a gente equilibrar isso, equilibrar esses pratos aí. Certeza da salvação, amém. A certeza da salvação não nos liberando em relação aos nossos pecados. Eu estou salvo mesmo, então vou liberar geral. Então eu não vou nem estar preocupado com o fato de eu ser pecador. Eu não estou nem preocupado com o que eu penso. O importante é eu estar me sentindo com o que eu estou pensando, sentindo bem com o que eu estou pensando. Então, precisamos viver esse equilíbrio entre a alegria da salvação e a tristeza pelo pecado. Você percebe? Olha só, são os dois contrastes, tristeza e alegria, ou alegria e tristeza. Alegria pela salvação que temos em Cristo Jesus, mas a tristeza pelo pecado. Trabalhar esse equilíbrio aqui. Quando nós trabalhamos esse equilíbrio,
nós começamos a viver melhor a certeza da salvação. Nós começamos a viver melhor o nosso cristianismo. Nós começamos a viver melhor as nossas relações. Esse equilíbrio é importante. E isso é um desafio. É mais difícil a gente viver a realidade de sermos pecadores. E é mais gostoso a gente vivermos o bônus, a alegria de sermos salvos, ok? Mas equilíbrio, que é um desafio para a verdadeira adoração, isso a gente precisa trabalhar, tá bom? Isso precisamos trabalhar. Vivendo o equilíbrio entre processar um grande amor por Cristo, mas um profundo rancor por outras coisas, ou por outras pessoas. Olha só, outros elementos contrastantes. Professamos o grande amor por Cristo, nós amamos Jesus, amamos a Cristo. Meu irmão, você ama Cristo? Amo Jesus. Não vou duvidar disso, ninguém pode duvidar de ninguém em relação a isso. Mas, muitas vezes, nós não equilibramos o fato de que, lá dentro do nosso coração, estamos rancorosos por alguma coisa. Esse equilíbrio precisa ser trabalhado. Grande amor por Cristo, rancor, inveja. Inveja é estar alegre, estar triste porque os outros conquistam e a gente não. Ou às vezes a gente não está nem triste porque o outro conquistou, que isso é mais explícito, mas é menos implícito quanto nós estamos tristes porque nós não conquistamos. É a mesma coisa. O fato de estarmos tristes porque nós não conquistamos, é quase a mesma coisa, guardando as devidas proporções aí, do fato de nós estarmos tristes porque o outro conquistou. Então esse grande amor por Cristo, não é? Quando não equilibrado aí com o nosso coração cheio de rancor, que deveria ser menos cheio de rancor, mais invejoso quando deveriam ser menos invejoso, quando vivemos frequentemente em conflito com outros, quando deveríamos, isto sim, viver mais frequentemente uma aproximação fraternal, amorosa com os outros. O grande problema da nossa vida são as nossas relações. Nós não temos problemas com a nossa profissão, nós não temos problemas com as nossas atividades profissionais. Essa é a minha experiência no mundo corporativo, já falei aqui antes. Os meus maiores problemas não eram os problemas técnicos, os problemas maiores eram os problemas relacionais. E como cristãos, professamos esse grande amor por Cristo, mas nós não conseguimos administrar estas questões humanas, mundanas, aí da nossa vida. E por isso, nós não conseguimos adorar como Deus exige que nós adoremos. Então, quando Jesus ensina, Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Eu acho que a gente já decorou o texto, né? Que bom. Tem várias implicações, e são essas implicações que nós estamos trabalhando nesses dias aqui. Viver em equilíbrio entre alimentar o corpo e alimentar também o espírito. Uau! Evangelizar, cuidar das necessidades, cuidar dos irmãos com relação às suas necessidades de corpo, interceder por ele, sendo-lhe um discipulador e sendo ele um discípulo. Ou seja, nós precisamos cuidar da nossa vida material, nós precisamos cuidar dos nossos filhos, nós precisamos cuidar da nossa família, nós precisamos cuidar do nosso preparo intelectual, sim,
Mas nós não podemos deixar de preparar o Espírito de Deus. Jesus fez isso em todas as frentes. Ele cuidou do Espírito e também cuidou do corpo. Ele não se preocupou somente com a fome. Ele não se preocupou somente com a cura de doenças. Ele se preocupou com a cura do Espírito. Ele se preocupou com a salvação nele. Ele se preocupou com o relacionamento do povo com a pessoa do Pai. Então, muitas vezes, nós pecamos e erramos nesse equilíbrio, gente, na vida prática. Façam as contas, nós não vamos fazer aqui agora. Façam as contas, quantas horas você trabalha para alimentar o seu corpo? Quantas horas você trabalha, não só tempo cronos, mas o tempo kairos também. Tempo cronos é o tempo que passa, 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, 2 horas, 5 horas. E o tempo oportunidade, as oportunidades que você tem, esse é o tempo kairos. Quantas horas nós alimentamos o nosso corpo? Quantas horas nós vivemos para alimentar a nossa família? Quantas horas nós vivemos para alimentar os nossos projetos, os nossos planos? E quantas horas, se não, quantos minutos nós gastamos no nosso relacionamento com Deus, no nosso devocional com Deus, no nosso relacionamento eclesiástico? Quanto? Quando a palavra de Deus é muito clara, busque em primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas outras coisas que ele cita ali, que são básicas, serão acrescentadas. Ele não está falando de que os automóveis Audis da vida serão acrescentados, não, as necessidades nossas, aquilo que a gente precisa para viver, serão acrescentadas a vocês. Isso acontece com os passarinhos. Esse é o contexto desse Mateus 6,33. Então, muitas vezes, nós erramos no equilíbrio entre o que alimentamos em termos de corpo e o que alimentamos em termos de espírito. Nós estamos muito mais preocupados com aqui e agora. Nós nem pensamos na eternidade, muitas vezes. Nós nem pensamos no outro como alguém pelo qual Cristo morreu. Nós geralmente não pensamos no nosso chefe, no nosso gerente, no nosso diretor, em relação àquele por quem Cristo morreu. E não aproveitamos com isso as oportunidades que temos de orar por ele ou por ela, de testemunharmos o nosso evangelho, o evangelho de Cristo, através das nossas atitudes, das nossas ações, ou através de expressões concretas mesmo, entregando um convite para participar da igreja de Jesus, ou se não, mostrando um folheto que fala da salvação em Cristo Jesus, ou se não, se aproximando dele. Eu sinto que você está triste, você está com algum problema, quer que eu ore por você? Muitas vezes nós não estamos nem aí, a gente quer entrar e quer sair para ir para casa, muitas vezes, percebe? Nós não equilibramos esses pratos, muitas vezes, o quanto nós alimentamos o corpo e o quanto nós alimentamos o espírito. Viver em equilíbrio entre fixar a atenção nos erros dos outros e não em nossos próprios erros. Ai, 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 ai. Parece que nós olhamos para os outros, dizendo para os outros: seja como eu sou, pense o que eu penso, faça o que eu faço. Pelo fato de você não pensar no que eu penso, não fazer o que eu faço e não concordar com o que eu concordo, você está errado. Isso é o que geralmente acontece. Parece que nós nos colocamos como o padrão, muitas vezes, e nós erramos. Nós ficamos atentos aos erros dos outros e não em nossos próprios erros. Quando Jesus fala em Mateus: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou se não, Mateus 7, 3 e 4, por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga
no seu. Nós erramos nesse equilíbrio de olharmos muito mais o erro do outro e não os nossos. Isso demanda contra a verdadeira adoração. Porque Deus é Espírito, importa que os que o adorem em Espírito e em verdade, e isto faz parte de adorarem em Espírito e em verdade. Esse prato muitas vezes está quase caindo quando já não caiu, e precisamos rapidamente mantê-lo em equilíbrio, ir lá e acelerar ali, o outro está caindo, vamos lá no outro, porque existem muitos pratos, dá para perceber? A gente está mencionando alguns, não são todos, alguns desafios, não são os desafios, são alguns desafios. Por isso é que a gente precisa ser artista para viver a vida cristã. Mas quem nos dá o dom de artista é o próprio Deus que nos salvou através do seu Espírito Santo que habita no nosso coração. Deus não exige de nós alguma coisa que nós não possamos fazer. Ele não coloca sobre os nossos ombros um peso que nós não podemos carregar. Deus não é um brincalhão. Ele não brinca com a gente. Então erramos, não vivemos em equilíbrio, porque nós prestamos muito mais atenção no erro dos outros. Tem um romance de C.S. Lewis, que é a carta de um diabo instrutor ao seu aprendiz. Muito interessante. Ele diz assim: agrave, olha só a instrução do diabo instrutor para o seu aprendiz. É um romance de C.S. Lewis, tá bom? De alguma coisa que na cabeça dele está acontecendo no mundo espiritual ali. Olha só o que o diabo instrutor diz: agrave as características humanas mais úteis, o horror e negligencie do que é óbvio. Ou seja, agrave as características humanas mais úteis e o horror e negligência dos que é mais óbvio. Você precisa levá-lo a um ponto em que ele possa fazer um autoexame. Você pode levá-lo a um ponto em que ele possa fazer um autoexame por 1 hora, sem descobrir nenhum dos fatos sobre si mesmo que são perfeitamente evidentes. E qualquer pessoa que viva na mesma casa com ele ou trabalha no mesmo setor. O que ele está querendo dizer com isso? Olha, agrave a situação de tal forma que ele não veja os problemas que existem com ele mesmo, para que ele, vendo esses problemas com ele mesmo, ele se negligencie, ele se penalize. Ou seja, agrave a situação, mas cuidado para não levá-lo a um relacionamento com o meu arqui-inimigo. Esse é o contexto dele aqui. Então, viver esse equilíbrio entre fixar a atenção nos outros e não em seus próprios erros. Aí, com esse exemplo aí dessa carta, não é? De um diabo instrutor para o seu aprendiz. Forte confiança em Deus para a salvação, mas uma fraca confiança em Deus para a provisão. Esse é um outro equilíbrio que precisamos trabalhar. Nós temos uma grande confiança em Deus para salvar, mas nós temos uma falta de confiança em Deus para prover. Muitas vezes nós demonstramos isso pela nossa infidelidade em relação aos nossos dízimos. Quando, por exemplo, nós confiamos em Deus para a nossa salvação e não confiamos nele que Ele vai prover. Nós colocamos todas as nossas despesas de casa e, por último, nós colocamos o nosso dízimo. A hora que a gente começa a fazer conta, a gente não consegue chegar, ou às vezes a gente não consegue chegar no final do mês, não é? Que o nosso salário mal dá muitas vezes para chegar até o dia 20, dia 25, ou se não nós não conseguimos chegar no total da lista das nossas despesas, e aí chega no final e não vai dar para dar o dízimo. Alguns sugerem até que nós façamos o seguinte: ao invés de colocar a conta dízimos,
o elemento dízimos, no por último, coloque em primeiro, crendo que Deus vai prover as nossas necessidades. É item de fidelidade ao Senhor. Lembram daquela, talvez os irmãos se lembrem, eu não sei se eu comentei aqui, a história de um menino, que ele tinha colocado no seu coração assim, ele tinha 2 moedas de R$1, uma moeda ele falou assim, essa moeda é do Senhor, e a outra ele falou, mas essa moeda é minha, e foi para a igreja. Chega no meio do caminho, ele tropeça e cai uma das moedas no bueiro, e caiu a moeda do Senhor no bueiro. É uma das formas de nós mantermos a ideia de que Deus não provê. Se eu não prover, eu não consigo chegar no final, eu não consigo pagar todas as minhas contas. Muitas vezes falta-nos esse equilíbrio. O equilíbrio de saber que Deus é um Deus magnífico, que nos salva, a salvação espiritual, mas não nos salva das circunstâncias difíceis da vida. Muitas vezes as circunstâncias da vida são permitidas por Ele, para dizer para nós, administre melhor o seu dinheiro, trabalhe melhor os seus gastos, se organize melhor, que é o que geralmente acontece. É mais fácil muitas vezes a gente ir gastando, não, eu estou precisando, então estou gastando. É coisa que eu preciso, então estou gastando. Sem planejar, sem programar. Quando a palavra de Deus nos ensina a que sejamos inteligentes, previdentes. Então, falta esse equilíbrio muitas vezes, é o equilíbrio de Deus, que cremos num Deus que salva, mas nós não cremos na realidade num Deus que provê. Demonstração de grande alegria no Senhor, quando as coisas estão boas. Entretanto, quando algum problema acontece, há uma decadência no ânimo. Você percebe como existem esses 2 elementos? Estamos animados quando vai bem, e desanimados quando vai mal. Percebe isso? Precisamos o quê? Não diminuir a confiança de que Deus, que nós devamos ter alegria, porque Deus está provendo, mas mantendo a nossa alegria independente das circunstâncias, mantendo esse equilíbrio aqui, quando a palavra de Deus diz, em tudo dai graças, sejam gratos em todas as situações, porque isso é o que Deus requer de vocês, por estarem unidos em Cristo Jesus. É quando Paulo, diante de tudo aquilo que lhe acontece, ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, passo uma série de dificuldades, tenho uma série de encrencas na minha vida, mas Filipenses 4,13, mas posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que ele está fazendo aqui? Aumentando esse índice, ou seja, mantendo esses pratos equilibrados aí. Então, esse equilíbrio é extremamente importante. Um cristão é espiritual, tanto nos bons momentos, quanto nos maus momentos. Ama a Deus tanto em tempos de felicidade como de infortúnio, na posse e na perda, na necessidade ou na sobra. Um escritor chamado Johann Arndt fala, ele escreveu um livro, Verdadeiro Cristianismo, que cabe bem essa menção no momento em que estamos estudando acerca da verdadeira adoração, da verdadeira espiritualidade. Aí é que entra Jeremias 17:8, bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está, ele será como uma árvore plantada junto às águas. Uma árvore plantada junto às águas é o que vai fazer com que ela se mantenha verde. Sabe por quê? Porque as raízes, elas buscam onde tem água. Se tiver um rio por perto, ele não vai para lá, ele vai para lá onde tem o rio.
Então ela vai buscar o que? Água. Mesmo que o tempo externo, mesmo que o sol aqueça demais, mesmo que haja um problema de seca, mas as suas raízes estão indo buscar forças aonde? No rio. É isso que ele está querendo dizer aqui nesse texto de Jeremias. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Gente, como isso é elemento de falta de equilíbrio no nosso cristianismo. Estamos bem quando tudo está bem, estamos mal quando tudo está mal. Essa é uma característica, é uma marca. Mas nós somos artistas. O Senhor nos deu o dom de artistas, porque o Espírito Santo habita em nós. Ele é quem nos dá certeza, pela iluminação do seu Espírito, que Ele está conosco, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Gente, essas coisas precisam estar na nossa mente, naqueles momentos de dificuldade. E o diabo tem uma função preponderante no sentido de fazer nos esquecer disto. Por quê? Porque nós nos esquecendo disso, nós sofremos olhando para as circunstâncias. Fazemos como Pedro, deixamos de olhar para Jesus e olhamos para as ondas e para as dificuldades, e aí afundamos. Os irmãos conhecem bem o texto. Equilíbrio entre o culto público e a oração particular. Muitas vezes as pessoas negligenciam o culto público em prol da oração particular. Não que a oração particular não deva acontecer, ela deve acontecer sempre. Alguns escritores na área devocional falam da oração incessante. A oração que é feita, independente de você estar num quarto fechado ou não. Você está lavando uma louça, você está orando, Senhor, em nome de Jesus. Eu estou sentindo intranquilidade no meu coração, porque você está lavando louça ali, é um exemplo, tá bom? Falando no Dia das Mães, ou se não, está num escritório gerenciando uma equipe, que também hoje é uma realidade da parte das mulheres, vivendo, experimentando uma série de problemas e situações ali. Senhor, eu vou ter uma reunião agora, eu estou intranquila em relação, sendo uma mulher, intranquila em relação à reunião, cuida de mim. Ela não precisa estar no banheiro, ela não precisa estar fechando uma porta do seu quarto, mas incessantemente ela sai de casa já pensando nessa reunião. Ou ela está em casa lavando louça e está pensando no filho que está fazendo uma prova, está pensando no marido que está encontrando um problema no trabalho, está pensando num familiar que está num hospital, e está incessantemente intercedendo. Percebe? Nós podemos estar orando incessantemente. Senhor, eu estou intranquilo, eu não estou intercedendo por ninguém, mas eu estou intercedendo por mim, estou intranquilo no meu coração. Por isso é que o salmista diz ali no Salmo 42, por que você está tão triste, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim. Veja, muitas vezes nós negligenciamos este tipo de relação, que é a relação entre o espiritual, ou o culto público, e a oração particular. Alguns chamados desigrejados, que negligenciam o culto público, dizendo que ele é quem faz o seu culto, como se ele fosse um membro, um corpo, um membro vivendo de per si, um membro vivendo só em função dele, quando qualquer membro vive em função do corpo. Parte de qualquer membro aqui, que está no meu corpo, vive em função do corpo. Muitas vezes nós desequilibramos esses pratos. Olha só, gente, quantos desafios, hein? Thomas A. Kempis aquele a gente já citou, um livro chamado A Imitação de Cristo. Ele foi escrito em 1400 e alguma coisa. É um livro bastante antigo, mas é um dos livros mais lidos. É um best-seller mundial, esse livro.
Ele diz assim: os grandes santos vigiavam seu tempo solitário e optavam por servir a Deus na solidão. Ou seja, tem o tempo de solidão, mas tem o tempo de culto, tem o tempo de adoração, tem o tempo de nós nos alimentarmos olhando uns para os outros, ligando uns para os outros, orando uns pelos outros, sabe? Ai, como é gostoso naquele momento de mais aflição, a gente receber a ligação de alguém e falar assim: olha, eu estou orando por você, está tudo bem com você? Gente, como isso é fantástico. Quero aproveitar e pedir perdão aos irmãos, quando eu não faço isso com mais constância em relação aos irmãos. Ao mesmo tempo, relembrando algo que nós já falamos aqui, essas reflexões não são de um pastor para a sua igreja, mas é para nós, igreja. É uma exortação para cada um de nós. A participação do culto regular da oração é uma obrigação cristã. Tem um texto que diz assim: pessoas que perdem o privilégio de estar em culto público, pois acham que para ser crentes não precisa ir à igreja. O desencantamento nos dias de hoje pela igreja de Jesus é marcante, isso é verdade, já falamos isso antes. São os chamados desigrejados, que creem na igreja celestial e não na igreja local. Esquecendo-nos de Paulo ensinando tanto a Romanos quanto a Efésios, quando ele diz em Romanos 12, assim como cada um de nós temos um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo somos muitos, formamos um só corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Ou seja, brasa fora da fogueira está fadada ao esfriamento, né? A viver, a passar de brasa para carvão, que você pode pegar na mão, sem nenhuma função. O carvão só tem função quando ele está aceso. Gente, são alguns elementos aí para a gente refletir. Quantos desafios existem de equilíbrio para se viver essa verdadeira adoração? Só clamando a Deus mesmo, não é mesmo? Só derramando o nosso coração e falando: Senhor, o que eu faço da minha vida? Você já fez essa pergunta? Senhor, o que eu estou fazendo na minha vida? Eu estou vivendo minuto a minuto para quê? Eu estou vivendo minuto a minuto só para me alimentar, para andar. Ou seja, eu estou vivendo para que eu possa estar andando. Eu estou vivendo para que eu possa estar comendo. Eu estou vivendo para que eu possa estar bebendo só. Ou seja, sem objetivo, sem crescimento, sem desdobramento diante de Deus e diante dos homens. Esse é um ponto de equilíbrio importante. Cremos na salvação em Cristo, cremos no pecado. Somos pecadores e precisamos. Então, isso é que vai fazer com que a gente sinta dor no nosso coração. Que a gente fale: Senhor, eu preciso mais de Ti. A hora em que nós chegamos e falamos isso: Senhor, eu preciso mais de Ti, e falamos isso sinceramente, sofrendo. Falar isso sofrendo significa estar recebendo dor no coração pelo fato de nós estarmos sendo infiéis ao nosso Deus, de nós não estarmos adorando como Ele deseja que nós estejamos adorando. Isso significa que nós estamos acelerando o movimento daquele prato. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajude a entender o que significa. Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Gente, precisamos equilibrar pratos. Eu preciso. Nós precisamos equilibrar pratos. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós oramos gratos ao Senhor, porque podemos gastar esse tempo refletindo na Tua palavra, refletindo
no significado de adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade, que é a adoração que o Senhor requer de nós. Nós não queremos, ó Deus, sermos crianças no entendimento, e não entendermos o que o Senhor deseja de nós. Nós já somos adultos, adultos fisicamente, adultos espiritualmente, ou em crescimento espiritual, aliás, em crescimento espiritual sempre. Mas nós podemos, ó Deus, mesmo sendo jovens na fé, nós podemos ser adultos no entendimento. Tantas crianças já são mais adultas do que muitos adultos. Fisicamente, por que nós espiritualmente jovens não podemos ser adultos espiritualmente? Ajuda-nos nisso, Senhor. Precisamos. Reconhecemos que alguns pratos estão caindo por aí, mas nos ajuda, ó Deus, a fazer essa tarefa de equilibrar as coisas. Te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar